Meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Acredito que estejam bem, né? Comigo está tudo bem também. Então hoje nós vamos trazer uma palavra de Deus, né? Para despertar o povo para as palavras do Eterno, né? O povo está muito enganado, o povo está muito confundido, né? Há muita confusão no meio, na vida das pessoas por causa dessa pluralidade religiosa que estamos vivendo nos dias de hoje, né? É muitas igrejas, é muitos ensinamentos, é muitas doutrinas e cada um diz ter a verdade sobre Deus. Né? E aqui nós temos que deixar claro que a única nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, mas irmão Vinícius, todas as igrejas dizem que usam a palavra de Deus, mas deturpam as escrituras. Né? O sistema religioso hoje ele deturpa mais as escrituras do que sara as pessoas por meio das escrituras. Né? O sistema hoje está deturpando as escrituras e é um pouquinho disso que eu quero falar no dia de hoje. Né? Até estava aqui pensando em qual palavra eu vou ler com vocês hoje. Se eu vou ler 2 Pedro, capítulo 2, né? Mateus, capítulo 7, ou quem sabe também Oséias, capítulo 2, versículo 4, Oséias 4, 6, né? Fiquei aqui pensando. Né? Ou o próprio João, capítulo 17, versículo 3. Mas o que tem a ver essas passagens? Essas passagens falam sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, o conhecimento que nós devemos buscar. Né? Foi feita aí uma pesquisa entre o povo de Deus, entre os cristãos, os que se dizem cristãos, né? Que só 95%, só 95% dos cristãos não leem a Bíblia regularmente, não leram toda a Bíblia em sua vida, independente de quantos anos estão na fé. Eles não leem a palavra de Deus. Aqui eu estou com uma Bíblia João Ferreira de Almeida, que é normalmente a que eu uso, né? A revista é atualizada, tem a revista corrigida, e essa aqui é um manuscrito aramaico, né? A Peshita aramaico, manuscrito do Mar Morto, achados na caverna de Qumran, no ano de 1948. Né? Eu gosto muito dessa aqui para poder fazer uma análise textual dos textos bíblicos, né? Para tirar algumas diferenças que tem, não na Bíblia. Eu sempre digo, a Bíblia não tem erros, o problema está nas traduções. Ah, está dizendo que tem erro na Bíblia? Sim. Estou dizendo que tem erro sim nas traduções, né? Algumas traduções mais tendenciosas que outras, né? Outras que omitem algumas coisas ou colocam algumas coisas. Não, mas está escrito lá que ninguém pode acrescentar, nem tirar, nem colocar. Não mudaram a palavra, mudaram algum sentido da palavra, né? Como, por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 23, que diz que Deus está sentado sobre o círculo da terra. Outra tradução diz que está sentado sobre o globo da terra. Outra tradução diz que está sentado sobre a abóbora terrestre ou sobre o firmamento dos céus. Então, há diferença na tradução. E nisso consiste a interpretação, porque dependendo da palavra que é usada na tradução, dá outro sentido de interpretação para aquele que está lendo. Né? Então, eu costumo dizer que são traduções... traduções que podem influenciam o pensamento da pessoa, né? É que nem muitos pastores pregam uma palavra, ficam ali 20, 15, 30 minutos em cima de uma coisa e depois vai lá para um texto bíblico e aí você nota e diz assim, bah, realmente está na Bíblia aquilo ali. Mas na verdade a tua mente já foi doutrinada para crer naquilo e aí quando ele abre um versículo da Bíblia você diz, sim, é verdade, ele está lá, esse versículo que ele falou está na Bíblia, mas não leu o texto corrido, né? O texto completo. Você deve ler o texto e o contexto para não criar um pretexto acerca da palavra de Deus, né? Então eu vou aqui abrir uma passagem da palavra de Deus, eu vou ler aqui, vamos ler aqui em 2 Pedro capítulo 2 mesmo, glória a Deus. Vamos ler 2 Pedro capítulo 2, já vamos começar pegando fogo aqui. Eu vou ler na Bíblia Almeida, revista e atualizada, depois eu vou ler no texto Peshita, do texto aramaico, tá? Diz assim, ó, os falsos mestres, seu caráter, obras e injusto castigo. Isso aqui é epígrafe colocada por homens também, tá? Mas é só para dar entendimento ao texto. Mas cuida com as epígrafes também. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa destes falsos mestres será infamado o caminho da verdade. Vamos ver o que o texto da Peshita, do Peshito aramaico, fala na mesma porção da palavra do Eterno. Cadê? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Aqui. Falsos mestres e falsos profetas. Mas também houve entre o povo falsos profetas. Como também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras e negarão o Senhor que os redimiu, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. E muitos seguirão a abominação deles, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. E por cobiça obterão lucro convosco com palavras fingidas,
aqueles cujo juízo não cessa desde o princípio e cuja destruição não dorme. Esse é o versículo 3, e aqui na Almeida vai falar assim, ó, farão de vós comércio, né? Deixa eu achar aqui só porque eu parei no capítulo 2, no versículo 2 essa aqui, mas ela fala que farão de vós comércio, né? Onde é que tá? Aqui, aqui. O versículo 3, então. Também movidos por avareza, que é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, farão comércio de vós, ou farão de vós comércio, com palavras fictícias para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ou seja, falsos mestres, falsos profetas, que assim como houve, né, Pedro aqui está alertando o povo eleito do Senhor, o povo eleito de Yahvé, para que, assim como naquele tempo surgiram falsos profetas, no nosso tempo de hoje haverão falsos mestres que dissolutamente, de maneira sorrateira, de maneira perspicaz e também muito silenciosa, vão introduzir suas heresias, os seus enganos, né, e até a ponto de renegarem ou negarem o Senhor que os chamou, o soberano Senhor, que é o nosso Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, no termo hebraico, né? Então, esses falsos profetas, esses falsos mestres, estão nos nossos dias hoje ainda mais, enganando o povo, enganando as pessoas, enganando aqueles que, com humildade, com sinceridade de coração, querem se achegar a Deus. As pessoas hoje procuram uma igreja porque elas querem Deus, elas querem a presença de Deus. Mas veja bem, querido, você que me ouve, saiba primeiramente, eu faço parte de uma denominação cristã evangélica. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e fique bem claro isso, que o Eterno não habita em templos feitos por mãos de homens. O Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão foi apedrejado porque blasfemou contra o templo. Jesus foi crucificado porque, segundo eles, blasfemou contra o templo, dizendo, olha, eu destruo esse templo, em 3 dias eu reconstruo. E eles lá, mas esse templo foi reconstruído em 48 anos e tu me fala que em 3 dias vai reconstruir o templo? Né? Então eles sempre, o sistema religioso da época de Jesus, os fariseus, os saduceus e tudo mais, eles sempre eram, como é que eu posso dizer assim, eram zelosos com o templo. Né? Deus só estava no templo. Jeremias também, não me lembro se é o capítulo 13, que Jeremias para a porta do templo e diz assim, templo do Senhor é este. Porém, vocês não fazem o que o Senhor nos mandou. E acham que por estarem no templo, estarão protegidos. Veja bem, querido, o Eterno, eu já falei aqui, o Deus vivo de Israel, o Yahweh dos exércitos, Yahweh de Sabaote, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não precisa de templos, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada disso que o sistema religioso está ensinando para você, está dizendo para você. Aí eles pegam versículos isolados, fora de contexto, para tentar atribuir isso a Deus. Para tentar dizer que você está em rebeldia quando você não obedece aquilo que o sistema religioso ensinou que você tem que seguir. Que você tem que seguir. E eles deturpam as escrituras, eles rasgam as escrituras. Porque tem coisas da lei que eles guardam e tem coisas da lei que eles não guardam. Tem coisas da graça que é e tem coisas da graça que não é. Então eles fazem uma salada de fruta. Muitos líderes espirituais fazendo uma salada de fruta. Igrejas, falsas igrejas inclusive, com falsos profetas, trazendo um falso ensino para falsos crentes que são formados dentro dessa igreja porque não são crentes verdadeiros. Não são cristãos verdadeiros, não são verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não são porque estão enganados pelo sistema. Beberam do vinho, da contaminação das suas prostituições. Então o sistema está aí para deturpar tudo. O sistema está aí para enganar. Enganar, e a maioria estão corrompidos com o sistema. Igrejas que hoje ainda têm a pureza do ensino da palavra, mas estão corrompidos com a política, estão corrompidos com a maçonaria, estão corrompidos com o engano religioso, com a mentira de Rassatã, porque Rassatã está usando líderes espirituais, líderes religiosos, para dizer que são homens de Deus, para enganar os eleitos, os escolhidos de Deus. A Bíblia mesmo diz, Paulo faz ali em 2 Coríntios, capítulo 4 ou capítulo 6, ele vai dizer que, olha, o diabo se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros de injustiça em ministros de justiça, para enganar, se possível, os eleitos, os escolhidos de Deus. O próprio Cristo nos alertou quanto a isso, Mateus 7, Mateus 24. Olha, eles enganaram até, se possível, os escolhidos de Deus. Mas há um povo escolhido do Eterno, há um povo escolhido de Yahweh, que não vai se contaminar com esse sistema babilônico. E quem é a Babilônia? Né? Eu já falei aqui, eu não sei se eu não falei em outros vídeos, eu ainda vou falar. Quem é a grande Babilônia, que deu a beber todas do vinho da sua prostituição a todos os povos da terra? É Roma. Roma é a Babilônia do Apocalipse. Roma é a Babilônia declarada. A Babilônia que contaminou os seres humanos, a humanidade com as suas heresias, com as suas idolatrias, com as abominações desoladoras. Quando estiveres a abominação desoladora de que falou Daniel no lugar santo, que ele entenda. Esse versículo não se retrata apenas para o tempo futuro. Esse versículo era uma figura do que ia acontecer quando o Império Romano entrou na cidade de Jerusalém no ano 70 e destruiu o templo dos judeus. E aí os judeus tinham que correr, tinham que se espalhar, tanto judeus quanto cristãos naquela época. Então a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel é Roma. É o sistema, o Império Romano que entrou dentro da cidade de Jerusalém e profanou tudo, profanou o templo, destruiu tudo, senhores.
Esta é a verdade das Escrituras, que eles não querem que você saiba. Eles não querem porque eles usam tudo de forma figurada, para que você não entenda a palavra de Deus, porque são homens enganados enganando outros. Pode um guia cego guiar outro cego? Não, disse Jesus. Não, o Senhor Yeshua HaMashiach, ele disse que não. Ambos cairão no mesmo buraco, porque são cegos. Como é que um cego vai guiar outro cego? Então esses líderes, esses homens, muitos deles estão cegos. Estão cegos. Dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas que regra de fé e prática é essa? Da onde se botam mais fé na ciência? Eu já falei aqui em vários outros vídeos. Botam mais fé na NASA, botam mais fé no Big Bang, botam mais fé nos médicos, na tecnologia, do que na palavra de Deus. Do que na palavra de Deus. E dizem também que é a única regra de prática. Que prática? O que praticam? Praticam o que daqui? Só no Novo Testamento, olha, Antigo Testamento, lei mosaica, tinha 613 leis para os judeus obedecer. No Novo Testamento tem 1031 mandamentos para os cristãos obedecerem. Que mandamentos são esses que eles não obedecem? Fazendo de vós comércio, enganando com palavras fingidas, palavras fictícias. Eu falei aqui que ia começar a fazer uma série de temas envolvendo o sistema religioso, o sistema do mundo, o sistema governamental, porque Jesus vai vir e vai destruir esse sistema de coisas todinho. Todinho. Tudinho. Deus vai botar um ponto final nisso tudo. Vai. É muita mentira. É muita enganação. É muita fraude. Muita corrupção no meio cristão. Evangélico, então, nem se fala. Virou uma apostasia. Virou um mercantilismo. Aonde não se prega mais a palavra de Deus. É a palavra de Deus para os homens, que liberta os homens dos homens para Deus. Mas agora prega o evangelho dos homens para os homens. Aonde você vai na igreja porque Deus é? Não, porque Deus faz. As pessoas não buscam mais a Deus por quem Deus é. As pessoas não são mais fiéis por quem Deus é. Porque se eu entendo quem Deus é, e eu amo a Deus de verdade acima de todas as coisas, como diz as Escrituras, eu não preciso de templo religioso. Eu não preciso de denominações evangélicas. Eu estou na presença do Criador por meio da sua palavra. Porque Ele é a palavra, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Esta é a verdade das Escrituras, que eles não querem que você saiba, porque eles querem manter você preso num aprisco. Jesus disse, as ovelhas que são do meu rebanho, elas ouvem a minha voz. Elas entram e saem do meu aprisco e acharão pastagem. Agora, tem umas que não são ovelhas do meu aprisco, disse Jesus. E ele vai falar no capítulo 10, versículo 10 de João, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E quem é que o sistema religioso diz que é o ladrão? Eles dizem para você que é Satanás. Não tem nada de Ra-Satã ali. O ladrão de João 10:10 é o mercenário, o que rouba secretamente. É os falsos mestres, os falsos profetas. Esses são os ladrões. Eles vêm destruir, roubar a tua alma. Roubar tua alma para levar para o Hades, para o Sheol. Homens sendo usados pelo poder do anticristo, porque João, na época, no século I, João já redarguia isso aí, já exortava a igreja, cuidado, acautelai-vos do anticristo. Ei, eis que é a última hora, vocês sabem que vem o anticristo, mas muitos já se fizeram anticristos. E quem é que João estava declarando que já haviam se feito anticristos? Eram pessoas que já haviam se feito anticristos, já tinham negado a Cristo. Não negado a Cristo de boca, de palavra, porque negar o nome do Senhor não é você não confessá-lo, mas é você viver de uma forma como se ele não existisse. Agora, os ensinamentos do Messias são esses. Se você está cumprindo os mandamentos do Messias, a Bíblia diz em João 14, aquele que me ama é quem tem os meus mandamentos. Você tem os mandamentos? Você nem tem os mandamentos, como é que vai guardar? Aquele que tem os meus mandamentos, você os guarda. Você tem os mandamentos do Eterno? Você cumpre os mandamentos do Eterno? Você cumpre as leis de Deus? Os mandamentos de Deus? Ou você diz, não, agora estamos na graça, tudo pode. Paulo vai dizer, havemos de pecar, de transgredir a lei porque estamos na graça? De modo nenhum. Antes confirmamos a lei. É a lei pecado? De modo nenhum, porque agora tem gente que diz que cumprir algum preceito da lei é pecado. Está negando a Cristo. Paulo vai dizer que não. Romanos, capítulo 3, 4 e 5. Paulo vai dizer que não. Agora é a lei pecado? De modo nenhum. Porque eu não teria conhecimento do pecado se não viesse a lei. Agora, o sistema está aí para ludibriar, para enganar. Para enganar. Todas as leis do Antigo Testamento foram abolidas na cruz do Calvário, mas o dízimo não. Todas as leis... O dízimo não. O dízimo não foi abolido. O dízimo é um mandamento para a igreja. Onde é que está? Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus disse, né? Olha, você fariseus hipócritas que dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e não praticam a misericórdia, a fé e o amor. Fazei esta sem omitir aquelas. Ele diz, tá mandando fazer essa sem omitir aquelas. Mas vai entender o conceito de dízimo no Novo Testamento? Vai entender o conceito de Mateus 23, 23? Vai entender o que era Malaquias 3:10? Vai entender o conceito de dízimo em Levítico 19? Em Deuteronômio? Nós precisamos fazer uma análise das Escrituras, examinar as Escrituras de guardiãs da vida eterna. Você tem que examinar as Escrituras, você tem que ler as Escrituras e não ficar com o que te ensinaram, não ficar com o que pregaram para você. Mas você deve ter uma análise, um raciocínio crítico. Você deve raciocinar por si só, por si mesmo.
A palavra de Deus ela é a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? É o pastor? É o sistema religioso? É a igreja A, B ou C? Aonde é que Jesus disse que quem não congregar numa denominação evangélica está condenado? Eu congrego e acho muito importante e necessário congregar, mas não é salvação quem faz parte de uma denominação evangélica, porque hoje o meio evangélico está mais contaminado do que o mundo. Está mais deturpado do que o mundo, porque o mundo peca sem Deus, peca sem a lei de Deus, sem os mandamentos. A igreja peca conhecendo a lei, conhecendo os mandamentos, conhecendo a palavra do Eterno. Mas estão pregando uma heresia, né? Enganando, ludibriando, fazendo de vosso comércio. Cantores gospel, eu já falei isso aqui, ó. Outras vezes, 90% ou mais vai tudo pro Hades. Ah, tu tá julgando? Não, não tô julgando. A minha palavra já tem julgado, disse Jesus. Estão fazendo de vosso comércio, Mateus capítulo 10, o que de graça recebeu, de graça dai. Se é revelação, os profetas quando tinham revelação, não saiu para vender a revelação. Olha, rei Josafá, você quer a revelação do Eterno? Vem cá, me paga o rolo que eu escrevo a revelação do Eterno e te vendo. Da onde? A revelação é dada de graça para os homens e distribuída de graça para o povo do Eterno, para o povo de Deus. Agora eles querem vender, fazem livros para vender e lucrar com livros. Tem que vender, tem que ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Falsos mestres e falsos profetas, eu quero ver aqui, ó. Aqui em Montenegro, um monte de falsos profetas, um monte de falsos mestres, enganadores, deturpadores da palavra de Deus. Eu vou começar a expor uma a uma das igrejas falsas, trazendo ensinamento enganoso, enganando os homens. Ah, irmão, vão te perseguir, não tem problema, pode perseguir. O meu compromisso é com o Eterno e com a sua palavra. O meu compromisso não é com homens, não é com o sistema religioso, mas é com a palavra de Deus. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo Jesus te iluminará. Agora uma grande deturpação, esse vídeo aqui é só para começar, irmãos, é só uma introdução, Imagina, às vezes o pessoal pode olhar assim, ah, irmão, tá revoltado pregando desse jeito. Não, não tô revoltado, tô pregando de forma séria. Jesus entrou no templo lá com as Zohag, estavam fazendo uma casa de comércio na casa de Deus, no templo de Jerusalém, e Jesus pegou e derrubou tudo, virou mesa de cambista, virou tudo de perna pro ar. E Jesus não pecou com essa atitude. E não deveria que ser julgado, porque ele fez a vontade do Pai, o zelo da tua casa me consome. Ele cumpriu a profecia do livro dos Salmos. Né? Então eu não estou revoltado aqui, eu estou falando a verdade. Se imagina, se eu deste tom estou falando a verdade, está te assustando, imagina como é que está o Eterno. Como é que está Deus? Porque Jesus ele não fazia mimimi. Com ele não era meio a meio. Ele não era morno, ele era quente ou era frio. E ele diz para essa igreja dessa última geração, seja quente ou seja frio. Porque se tu for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Ele chegou para um homem e disse, vem me segue. O homem disse, Senhor, deixa que eu vá e enterre meu pai primeiro. Ele disse o que para o homem? Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Tu, porém, me segue. Imagina. No luto de uma pessoa, você chegar num velório e dizer para alguém te seguir, mas eu tenho que terminar o ato fúnebre. Não, deixa que esses mortos enterrem os seus mortos. Imagina. Você não teria coragem, é óbvio que não. Né? Porque você não é discípulo do Cristo. Porque se você fosse discípulo do Messias, discípulo de Jesus de Nazaré, do Nazareno mesmo, do verdadeiro Jesus de Nazaré, não esse Jesus que o sistema religioso prega aí, esse Jesus de loiro de olhos azuis, que Jesus não tem nada de loiro com olhos azuis, nós vamos falar sobre a verdadeira característica do Senhor, a verdadeira característica do Messias, tá? Que não é essa que eles pregam aí não. Tá? Nós vamos incomodar. Ah, agora veio o perturbador da internet aí querer incomodar nós. O perturbador, lembra que chamaram Elias de perturbador? És tu o perturbador de Israel? Acabe olhou para Elias e disse, és tu o perturbador de Israel? É, e primeiro livro dos Reis, capítulo 18, vai lá, lê lá, 18, 19. És tu o perturbador de Israel? Elias disse, não sou eu que tenho perturbado Israel, porém tu e a casa de teus pais, que tem depravado o caminho do Eterno. Vocês estão cogitando entre dois pensamentos, de dia adora a Deus e de noite a Baal, ou vice-versa. Né? Quando Paulo e Silas, ou Barnabé, chegaram na cidade de Antioquia, disseram, agora aqueles perturbadores que estavam lá em Jerusalém vieram aqui perturbar também. Nós sempre, os escolhidos de Deus, querido, bota na sua mente, os escolhidos de Deus sempre vão ser perturbador, porque nós perturbamos o pecado, nós perturbamos o sistema. Né? A igreja nunca foi mar de rosas, a igreja de Jesus Cristo, aquela igreja de Mateus capítulo 16, versículo 18, vós sois a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, esta igreja alicerçada na palavra de Deus, essa igreja sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida. Agora, esse sistema caído, esse sistema cristianismo fajuto aí, mentiroso, enganoso, esse sistema não é perseguido. Esse sistema tá aqui com as autoridades. Não tá? Tu não vê os líderes evangélicos, os líderes cristãos junto com os políticos? Por quê? Por quê? Por que estão aqui de braço a braço com o mundo? Porque estão destituídos do poder de Deus, da característica de um verdadeiro salve, filho de Elohim. Você deve despertar para a verdade. Você deve acordar. Esse vídeo aqui é só uma exortação para te chamar. Desperta, tu que dormes. Desperta. Estamos na última hora. Você não percebeu ainda? Ah, não, você está muito preocupado com as novelas, né? Ah, não, você está muito preocupado com o Big Brother. Ah, você está muito preocupado com o videogame, com o último lançamento do último jogo que saiu. Ah, você está muito preocupado com o Grêmio, com o Internacional, eu me esqueci. É por isso que você não está desperto. Ah, você está muito preocupado com as mentiras da NASA.
Né? Eu tô sempre botando lá no Facebook, declarando as mentiras da NASA. A palavra NASA vem do hebraico, que significa serpente, não sei se você sabe, né? A naja, a enganação, a mentira do sistema. Estão enganando você, ó, há muito tempo, há muito tempo. Eles zombam na nossa cara, eles tiram sarro de nós, o sistema está tirando sarro de nós. E nós estamos achando que somos os conhecedores, os donos da verdade, não somos. Não somos, porque você não faz isso aqui, ó. Regra, ó, isso aqui pra mim é a única regra de fé, prática e conduta. Pra mim é, pra você não é. Mas pra mim é. Sabe por que pra você não é? Porque quando você lê Josué, que diz que o sol e a lua pararam, você diz que não, que foi a perspectiva do homem que escreveu a Bíblia, porque foi a terra que parou. Você dá mais ênfase ao que a ciência diz do que a palavra de Deus. Você crê mais no que a ciência fala do que a palavra de Deus. Essa é a verdade. Uma das verdades, né? Há muitas verdades, mas a verdade é uma só. É a que está contida aqui na Escritura. Se a Bíblia é a única regra de fé e prática, então viva a Bíblia. Viva a palavra de Deus. Faz o que está aqui, ó. De acordo com o que está aqui. Tudo que você vai fazer, você examina aqui se pode ou se não pode. Se aqui me proíbe alguma coisa, eu não faço. Se aqui não me proíbe, eu faço. Está conseguindo compreender? Nós temos que despertar para a verdade, irmãos. Há um engano no nosso meio muito grande. Mas eu, pela graça do Eterno, eu estou aqui para trazer mensagens reveladoras da parte de Deus. Né? Eu vou fazer uma série de A Bíblia Responde, quem são as duas testemunhas do Apocalipse, quem é a grande Babilônia, quem é a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. Nós vamos falar sobre tudo isso aí, quem são as duas testemunhas, né? 70 semanas de Daniel, vamos falar muitas coisas aqui. Vamos falar sobre a mentira do sistema, o Jesus loiro de olhos azuis ou de olhos verdes, sei lá eu, um Jesus falso, mentiroso, enganoso, essa imagem de Cristo que não é a imagem de Cristo. Jesus, Deus mesmo, Pai, mandou o Yahweh, mandou que não fizéssemos imagem de coisa alguma do que está no céu, na terra, nem debaixo dela. Não mandou fazer imagem de escultura de coisa alguma. Não adorar imagem nenhuma. Né? Jesus não era loirinho de olho azul, não. Jesus era moreno, de pele morena, mais escuro que eu. Essa é a verdade, tá? Mas o sistema racista qual nós vivemos nessa... Na verdade, a sociedade sempre foi racista, né? Esse sistema imundo, racista, prega um Jesus loiro de olho azul, quando um Jesus era negro. Tá? Essa é a verdade que eles não querem ouvir, que eles não gostam de ouvir. Jesus não era branquinho, não. Tá? Jesus era mais puxado para o lado negro do que para o lado branco. Essa é a verdade. Nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Yeshua, o verdadeiro mestre, o verdadeiro Messias de Israel, não é esse aí que o sistema romano pintou para você, que o sistema romano ensinou para você, né? Os solos invictos, né? O Deus Mitra de Roma. Não é. O nosso verdadeiro Messias é esse, que eu vou apresentar para vocês logo, logo. Tá? O verdadeiro Messias que aponta as escrituras, que não diz que não era homem de bonita aparência, não. Ninguém via boa aparência nele, para se compadecer, nem para se compadecer dele. Era um homem de dores, era um homem experimentado, um homem de olhos pesados. Não era esse bonito aí, esse Jesus aí, ariano que fizeram aí, não. Então nós temos que pregar contra esse sistema mentiroso. Nós temos que nos levantar nossa bandeira, nossa palavra, a palavra do Eterno, para essa geração. Lembra lá do livro de Juízes? Juízes? Que em Juízes lá, depois da morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Hoje essa é a geração que não conhece o Senhor. São mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E não mudaram o Brasil ainda. Não, porque, sabe por quê? Porque não andam na palavra de Deus. Tá? Eles não creem, não estão crendo, não pode. Não pode. Né? Uma igreja que promete cura e não cura ninguém do coronavírus. Tá? Cadê a igreja agora para curar essas pessoas? Cadê a cura milagrosa? O Eterno sim cura. O Deus vivo de Israel cura. Mas e esses homens que se dizem com o poder da cura? Por que não estão curando ninguém? Cadê os homens com autoridade? Então, é essa mentira que nós temos que começar a denunciar. A denunciar. Você, como servo de Deus, tem que começar a viver isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esquece o que estão falando pra você. Esquece. Pega a Bíblia e vai ler. Então a reforma protestante pra você não serviu de nada. Não serviu de nada o William Tyndale ter sido morto, enforcado e ter sido queimado depois. Não serviu de nada os homens como John Huss ter ido pra uma fogueira. O Wycliffe e muitos outros homens perseguidos pelo sistema papal da época. Não serviu nada pra vocês a Inquisição. Nada. Eles fizeram de tudo pra que você tivesse esse livro nas suas mãos, pra que você não fosse enganado. E o que serviu pra você? Porque você deixou o livro na mão dos religiosos e fica escutando o que os religiosos estão dizendo para você. Estão mentindo para você, enganando você. Porque a palavra está aqui, ó. A palavra está aqui. Leia a palavra. Desmancha essa palavra. Come a palavra. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, abre a tua boca e come. Come do que? Das minhas palavras que eu colocarei na tua boca. Viva esta palavra. Viva esta palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja nenhuma salva. Mentira de Satanás. Igreja nenhuma salva. O que salva é o sangue do Cordeiro derramado no Calvário. O que salva é o sacrifício do Messias no madeiro. O que salva é a palavra do Eterno que está aqui diante para você. Antigamente não tinha Bíblia. Eles tinham que sofriam para ter um Novo Testamento em mãos. Hoje tem Bíblia
Bíblia aqui, Almeida, Revista Atualizada, Peshita Aramaica, Nova Tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, das Testemunhas de Jeová. Tem um monte de Bíblia ali, Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, a Bíblia Dei, que tem uma série de Bíblias. Hoje o pessoal não busca conhecimento porque não quer, porque é preguiçoso. Estão mais preocupados com o vencedor do Big Brother Brasil, e isso é uma coisa normal aqui no Brasil, né? A cultura do brasileiro, da América Latina principalmente, que é cada vez mais degradante. É uma cultura normal. Não, buscar conhecimento para quê? Vamos viver, o amanhã a Deus pertence. Né? Realmente, o amanhã a Deus pertence. E todos que não estiverem no caminho do eterno serão consumidos, destruídos no fogo. Então essa é a palavra, meu querido. Essa é a palavra para hoje. Para que você desperte. Os falsos profetas estão aí a enganar você. Os falsos profetas do sistema religioso estão a confundir a mente de vocês. Dizendo que se vocês não congregarem na igreja A, ou B, ou C, vocês vão para o inferno. Porque lá aquela igreja não é de Deus. Porque a nossa igreja aqui é a única igreja verdadeira. Você já chegou em alguma igreja e diz, olha, não sai dessa igreja que é a única igreja verdadeira. Todas as religiões pregam isso, o sistema evangélico prega isso, as testemunhas de Jeová pregam isso, os mormons pregam, todo mundo é a igreja verdadeira, todos eles são a verdade. Né? Mas a verdade está aqui, ó, nas escrituras sagradas, nas escrituras. Se alimente das escrituras. Faça um filtro por meio das escrituras. As escrituras são a verdade para o povo de Deus. Desperta tu que dorme, sai desse sistema enganoso, mentiroso e corrupto. Prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Sai que nem Paulo, sai que nem Estevão, sai que nem Timóteo. Vai, prega a palavra em todos os cantos da terra, em todas as casas, em todas as habitações. Onde houver uma alma, ali tem uma pessoa precisando de uma palavra, ali tem uma igreja para ser aberta. E não é igreja templo, é igreja número de pessoas congregando em nome do Messias, em nome do Cristo, daqueles que vocês dizem servir, daqueles que nós pregamos no sistema religioso. Não, vamos despertar. Vamos despertar para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe neste dia de hoje. Que Deus possa despertar os teus olhos e fazer tu acordar para as verdades das Escrituras. De repente, amanhã eu já gravo de novo. Amanhã, de repente, a gente faz. Amanhã eu tenho ministração, você está ministrando. Mas então, sábado, domingo, a gente ministra de novo aqui. Vamos falar várias coisas. Eu quero falar para você sobre o verdadeiro Jesus que o sistema religioso esconde. Tá? Esse paganismo que está aí. Aonde os líderes religiosos, pastores, profetas, anciões, presbíteros, chega no dia da Páscoa, dá um ovinho, dá um coelhinho da Páscoa para os seus filhos, para os seus netos. Parabéns! Vocês são os verdadeiros cristãos do século XXI. Parabéns para você, Igreja de Laodiceia. Parabéns! Natal, isso aí, Papai Noel, presentinho, isso aí, parabéns para vocês. Continuem assim, estão ótimos, maravilhosos. Estão conseguindo, o sistema religioso está andando de vento em popa. Tá bem demais, tá? Isso aí mesmo. Continue vendendo CDs, parabéns, ganhando lucros, dinheiro, fazendo fortunas com a palavra de Deus. É isso mesmo que eles querem. É isso mesmo que Deus quer. Deus está preocupado com a tua vitória financeira. Deus está preocupado com as tuas bênçãos. Claro, Deus está preocupado com isso. Inclusive, Ele criou várias igrejas aí para você ter as suas bênçãos. Para você ir lá buscar as suas bênçãos, né? Glória a Deus, né? Jesus vai abrir as portas dos céus, vai derramar sobre você a maior abastança de bênçãos, né? Falsas promessas. Falsas promessas. Jesus veio para nos dar vida eterna. E eu não estou dizendo aqui que ele não cura, que ele não faz, não, ele cura. Ele cura e usa homens para curar, sim, usa como instrumentos, mas a glória converte para ele. O mérito é dele. Nós não há mérito algum. Nós somos pecadores, não há mérito nenhum em nós. Então que o eterno Yahweh Tsabaoth te abençoe. Que o Yahweh faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Yahweh guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que o eterno te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Shalom, shalom, ulei traot.